Olá, amada igreja, graça e paz, mais um vídeo de encorajamento e o último vídeo do ano. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar com vocês durante a pandemia, de fazer esses vídeos de encorajamento, de ter ajudado você em algum momento da sua vida, de ter fortalecido a sua fé, assim como Deus tem fortalecido a minha, e espero que o Espírito Santo de Deus possa ter ajudado você, auxiliado você e mostrado para você a realidade dos acontecimentos, de como nos fortalecer nele. E eu louvo a Deus por cada vídeo, mas esse será o último deste ano, o último de encorajamento. Continuaremos com os demais vídeos que já temos no canal, que você possa estar nos acompanhando. Se você tiver alguma ideia de vídeo, de tema, sugerir, esteja à vontade, entre em contato, manda aí nos comentários e dê a sua sugestão de vídeo, algo que você queira que fale para a luz da palavra do Senhor, para que nós possamos aprender juntos. O tema deste vídeo de hoje é 2020, um ano para ser esquecido. Nós vemos que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Realmente o vírus trouxe para as nossas vidas algo que jamais vivemos e nem ouvimos nossos pais antigamente falar. Já ouvimos falar que a vida era difícil, que as coisas não eram fáceis para ninguém, de tantas lutas e tantas provas que os nossos pais passaram. Particularmente eu gosto de sentar nos pés da minha avó, e ouvir as histórias. Gosto de sentar num grupinho de pessoas mais velhas que estão ali falando de como que era a vida antigamente. Mas acerca de ficar em casa, acerca de usar uma máscara, usar álcool em gel e mudar totalmente a nossa vida, eu estou vivendo isso, não ouvi ninguém falar. Nós estamos vivendo isso. E agora 2020, um ano para ser esquecido, uma pergunta. O que mais vejo por aí é as pessoas dizendo: eu não quero mais lembrar deste ano. Por que esse vírus não sai logo? Por que a nossa vida não volta ao normal? Por que disso, por que daquilo? E nós vemos que cada vez mais a situação vai complicando, porque o povo vive como se um vírus não existisse. E não somente o vírus, mas também as outras doenças, as guerras urbanas, guerra política, guerra de países. E nós vemos que as pessoas estão focadas em si mesmo, querendo o seu eu e desejando o seu eu, as suas vontades. Alguns se preocupam aqui, se cuidam aqui. Outros não estão nem aí com a vida, nem com a vida dos seus familiares, nem com a vida de ninguém. Estão nas baladas, estão nas festas, estão aglomerando e vivendo como se nada tivesse acontecendo. E a pergunta para nós cristãos: nós devemos pensar dessa forma? O que eu vejo de cristão dizendo é nem para acabar logo com isso, nem para arrumar logo a vacina. Meus queridos, temos que aprender como salmista. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando eu pedi por socorro. Ou seja, nós não sabemos pedir a Deus discernimento para lidar com os vírus, para lidar com o pecado, para lidar com a situação em que vivemos. Nós não sabemos lidar com isso porque nós somos pessoas analfabetas bíblicas, não conhecemos verdadeiramente a vontade de Deus. E o que mais vê é as pessoas dizendo: será que vai acabar? Será que vai acontecer isso, aquilo, outro? Coloque na mão de Deus, espera nele e o mais Ele o fará. Por que eu falo isso? Porque lá em Lucas capítulo 21 vai dizer que haverá epidemias no tempo do fim. Pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, guerra, rumores de guerras, fome, doenças incuráveis. E o que vemos hoje? E como que nós sabemos dessas coisas? Nós vamos ter a capacidade de reclamar e de murmurar. 2020, um ano para ser esquecido. E diante dessa situação, diante das pessoas falar, diante de um governo que está tentando trazer umas vacinas, diante dos países que estão aí vacinando, uns dá certo, outros desmaiam, as pessoas sempre querem achar um culpado, tem as ideologias políticas e joga a culpa em cima dos políticos, e assim vai, vira aquela bola de neve, e a gente assiste essa disputa, tudo isso, sem saber o que vai ser do amanhã. Porém, nós cristãos, como que nós vivemos? A televisão está dizendo: vai todo mundo morrer, se continuar assim vai acabar a vida da terra, todo mundo vai pegar esse vírus, vai acontecer isso, aquilo, outro. Mas e a palavra do Senhor, o que é que nos diz? Somos salvos pela graça. Nós não preocupamos com esta vida, mas nós
vivemos esta vida pela vida do porvir, pela majestosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto a TV, o governo, as pessoas estão dizendo, vai acontecer isso, aquilo, outro, nós adentramos a nossa mente e a palavra de Deus, colocamos no nosso coração, e o Senhor tem promessa para nós, dizendo, haja o que houver, venha o que vier, nós estamos guardados na mão poderosa do Senhor. Então o ano de 2020 é um ano para ser esquecido, é um ano para deixar de lado, e os demais anos da sua vida. Como você chegou até aqui, eu queria dizer para você neste momento é o seguinte: como que eu posso me esquecer de um ano em que até aqui o Senhor me ajudou? Como que eu posso me esquecer de um ano que o Senhor provou o meu coração? Como que eu posso esquecer de um ano em que, enquanto todo mundo estava preso em suas casas, enquanto as pessoas estavam ali vivendo sem saber o que iria acontecer, eu reuni com minha família e fui em algumas casas aqui do nosso bairro e visitamos pessoas e cantamos e louvamos e oramos ali junto com aquelas pessoas. Como que eu posso me esquecer de algo que o Senhor fez nas nossas vidas durante este ano? Como que eu posso me esquecer de vídeos que eu tenho mandado de encorajamento, de vídeos também por fora, no qual nós temos se apresentado diante dos irmãos e oferecido a eles ajuda, mostrando para eles, se precisar de algo, nós estamos aqui. Enquanto muitos líderes, enquanto muitas igrejas fecharam as portas, se calaram, se tocaram em suas casas, nós continuamos trabalhando, nós continuamos levando sustento para nossas casas, e no reino de Deus não foi diferente. Nós continuamos a viver a vontade de Deus, porque no passado pessoas foram mortas, pessoas foram ameaçadas não por vírus, mas pela espada, foram ameaçadas por vida. Ou seja, morreram crucificados, morreram queimados, morreram nas arenas com leões. Os nossos antepassados passaram dias difíceis, momentos difíceis. E como que eu posso me esquecer de o que eles fizeram por amor a Cristo? E eu tenho um exemplo, eu vou me calar, vou me trancar, eu vou ficar parado? Não. Como que eu posso me esquecer de pessoas que estão dando a vida e cuidando das outras nos hospitais? Pessoas que estão na linha de frente, pessoas que foram contaminadas, pessoas que perderam a vida, lutando por vidas, e nós, a igreja, nos fechamos, nos calamos. Tá certo que no começo foi preciso isso, porque não sabíamos como lidar com esse vírus, e depois que aprendemos, continuamos fechados, continuamos sem dar atenção para os nossos irmãos. Como que eu posso me esquecer se Deus usou a minha vida, a minha família para ser bênção para outras vidas? Não é querendo me engrandecer, é mostrando para você que a igreja não pode se calar, que os irmãos não podem parar. Aqueles que fundaram a igreja no Brasil vieram para cá e tiveram aí doença, pessoas que não duraram muito tempo, mas as doenças não pararam eles de evangelizar. E hoje, se temos as igrejas hoje, é porque alguém foi usado por Deus para permanecer firme. Tem um surto de febre amarela, de outras doenças que surgiram no passado, mas os missionários estavam ali de porta em porta a pregar o evangelho. A doença chegou na vida, chegou na família, levou muita gente. Havia o choro, havia as dores da vida, a perda, porém não deixaram de levar o evangelho. Como que eu vou me esquecer de pessoas que fizeram isso no passado? Como eu vou esquecer de pessoas que deram a vida por amor a Jesus? Como que eu posso me esquecer de um ano em que Deus usou as nossas vidas para ser bênção para outras vidas? Todos aqueles que foram usados por Deus, que colocou-se à disposição dos irmãos, aqueles que estavam orando em suas casas, Deus usou durante este ano. Não se esqueça desse ano, mas olhe como um ano de provação, um ano de vitória, porque até aqui nos ajudou o Senhor está conosco. O Senhor está na batalha, o Senhor está à frente. Não há vírus, não há pecado, não há espada, não há nada que pare a igreja. A igreja não pode ficar acomodada, a igreja não pode ficar quieta numa situação dessa. A igreja tem que trabalhar, os irmãos têm que estar firmes. Não se esqueça de todos os benefícios que o Senhor tem feito para convosco. Não se acovarde no ano 2021, vai à luta, arregaça as mangas, sua, faça algo pela igreja. Não deixe um vírus te parar, não deixe a situação de hoje te parar. Tem todos os cuidados, tem tudo para você fazer algo na obra de Deus. Manter o distanciamento, usar máscara, usar álcool em gel, mas não deixe a igreja abandonada. Como que eu posso me esquecer de pessoas que me ligaram, pessoas que mandaram mensagem: como é que vocês estão durante essa pandemia? Obrigado pela visita, obrigado pelos vídeos, obrigado pelas mensagens. É de grande valia, de grande ajuda, mas toda honra e toda glória seja a Ele.
Como que eu posso me esquecer de 2020, em meio à pandemia, em meio à situação caótica que nós vivemos? Deus concede a minha esposa mais um filho, Deus concede a nós mais um filho. Deus, Ele mostrou para nós durante essa pandemia que Ele está no controle. E ali dentro do ventre dela tem uma criança. Até então a gente não sabia se era menino ou menina, ficamos apreensivos. Enquanto tinha de um lado o vírus, enquanto tinha do lado a tristeza, havia no nosso coração a alegria de saber que presente que o Senhor tinha nos dado. E quando descobrimos que era um menino, a alegria tomou conta do coração. Nós estávamos esperando tanto um menino como uma menina, mas só esse presente de Deus já alegrou mais ainda o nosso coração. Como eu posso me esquecer disso? Como que eu posso me esquecer sendo que na gestação da minha esposa ela teve complicações? Foram dias difíceis, ela com uma barriga grande já, e nós visitando, e nós trabalhando no reino, nós orando, nós fazendo live, nós ajudando a igreja. Como que eu posso me esquecer disso? Como que eu posso me esquecer no dia do nascimento? Ela teve outras complicações, teve hemorragia, sofreu a dor do parto e sofreu mais ainda a hemorragia. Ela teve complicações, e como é que eu posso me esquecer sendo que a criança estava no meu braço no corredor do hospital? Eu ali sem saber o que fazer, e minha esposa ali sentindo as dores da vida, e os médicos tentando de alguma forma aliviar. E logo após ela teve mais complicações ainda, não pôde andar direito. Eu com a criança no colo, e às vezes ela segurava em mim para ir no banheiro com dificuldade. Como que eu posso me esquecer de um Deus que cuidou de nós em todos os momentos, em toda essa fase da gravidez? E depois Deus colocou em nossos braços esse presente lindo, nosso filho, o Tiaguinho. Toda a família se alegrou, toda a família vê, olha que lindo, mas muita gente não sabe o que foi passado ali. E até hoje a minha esposa ela ainda passa por complicações, agora está com pedra na vesícula, está se preparando para fazer a cirurgia, as dores não acabou. Ainda vai acontecer muitas coisas nessa terra, mas como podemos nos esquecer que mesmo nas dores, nas dificuldades da vida, que mesmo sem saber como lidar com a situação, um Deus Todo-Poderoso carregou a gente no braço, providenciou o que nós precisávamos para lidar com isso, nos sustentou, nos abençoou e nos colocou de pé. Como que eu posso me esquecer de... Como que eu posso me esquecer de todas as dádivas dele na minha vida, na sua vida, meu querido? Fortaleça no Senhor, não olhe para as circunstâncias que chegam na tua casa, na tua vida, para as dores da vida, para as perdas. Perdemos muitas pessoas nesse ano, perdemos em vários anos, as pessoas só estão voltadas para esse vírus, mas tem muita gente morrendo espiritualmente, muitas pessoas que desejavam a igreja abriu as portas e essas pessoas não vão na igreja. Por quê? Porque os desejos dela é só falar. É só dizer que está sentindo para os homens ver, mas aquele que sonda o coração sabe dos desejos do coração. Se realmente essas pessoas querem, é hora de realmente sermos igreja. Olhar para nossas vidas e dizer: o Senhor nos abençoou, mesmo nas provas eu quero ser igreja, eu quero transmitir o que o Senhor tem feito, eu quero ser bênção na vida dos irmãos, eu quero ser um vaso, um instrumento do Senhor para auxiliar na obra. Para isso eu fui chamado, para fazer a diferença e não somente esquentar banco na igreja e participar de uma igreja. É hora de nos encorajarmos na palavra do Senhor, para que nós realmente vivamos o melhor de Deus e tenhamos esperança, porque diante da dificuldade foi Ele quem esteve conosco, Ele não virou as costas para nós. E como eu poderia me esquecer de um ano em que muitas pessoas viraram as costas para nossa família, em que praticamente a gente passou momentos difíceis em nossa casa, carecendo de visitas, carecendo de pessoas. Algumas mandaram mensagem, algumas esteve conosco e nós louvamos a Deus por a vida das pessoas, mas porém outras abandonaram, outras pessoas não se importaram, outras pessoas estão aí achando que tem algo acontecendo e não vão procurar resposta, e não vão conversar com os dois lados, e assim tira para si, para sua mente, somente um lado da história e não sabe do outro. O que isso faz no meio cristão? Causa divisão, causa acepção de pessoas, e Deus não permite isso. E como eu posso me esquecer de que quando todo mundo viraram as costas, algumas pessoas nos ajudaram, o Senhor esteve presente aqui conosco, cuidando de tudo e abençoando, e não somente aqui na minha casa, mas também na sua.
o quanto que Deus foi bom na sua vida, como você pode esquecer disso? Então, o ano de 2020 é um ano de bênção, de vitória, um ano também de lutas, de batalhas vencidas, um ano de perdas também, de choro, de tristeza. Foi um ano difícil em que muitas pessoas perderam a vida, e tem outras pessoas aí que estão lutando pela vida. Tem outras pessoas aí que estão batalhando por conta desse vírus e tantas outras doenças e tantos outros males que está acontecendo. Mas tudo isso Deus está falando conosco por meio da palavra. E eu encerro esse vídeo de encorajamento falando aqui com as palavras do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo de número 3, versículo do 12 ao 16, que nos diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. O que nós alcançamos este ano? Alcançamos maturidade? Ou estamos aí vazios? O apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 14: prossigo para o alvo. Independente do que aconteceu no passado, as coisas ruins, eu não quero nem lembrar. As coisas tristes que aconteceram, eu não quero nem saber. Mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ou seja, eu não vou olhar para homens, eu não vou olhar para o que está acontecendo em nossa volta. Se a pessoa deixou de fazer ou fez. Eu não vou olhar se a igreja está agindo ou se não está agindo. Se os irmãos estão ajudando ou não na obra de Deus. Eu estou olhando para o alvo, eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que ser bênção na vida dos irmãos. Eu tenho que olhar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Senhor Jesus colocou algo em nossas mãos e nós temos que fazer com sabedoria. Nós temos que fazer não para homens, mas para aquele que nos chamou, para o Senhor nosso Deus. Então vamos prosseguir para o alvo. Independente do que aconteça em 2021, não se esqueça de 2020, o quanto que o Senhor te sustentou. E mesmo diante das perdas, foi o Senhor que esteve ao seu lado. Foi o Senhor que te encorajou. Foi o Senhor que enxugou as tuas lágrimas. Foi o Senhor que esteve presente contigo. O que eu não sei, o que os irmãos não sabem, o que a igreja não sabe, que só você sabe, o que se você passou, Deus sabe contigo, porque Ele estava ao seu lado todos esses dias. E nele nós possamos nos encorajar. Foi um prazer estar com você aí todos esses meses, todos esses dias que passamos por esse momento difícil, de pandemia, de dificuldade, sem saber o que ia ser, o que ia acontecer. Eu agradeço a Deus por cada vídeo, por cada pessoa que acompanhou, por cada mensagem também de volta que as pessoas têm mandado pra gente, pelos aqueles que têm nos auxiliado, têm sido bênção em nossas vidas. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso. E louvamos a Deus para que Deus venha despertar a igreja, para que a igreja venha acordar, para que a igreja venha agir. E não fique só no superficial, mas que realmente nós possamos nos encher do Espírito Santo para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Um feliz ano novo, um ano novo cheio de bênção na tua casa, um ano novo de fortalecimento, um ano novo de vitória em meio às guerras, às dificuldades da vida, um ano novo cheio da presença de Deus no seu coração, cheio de Deus nas suas decisões, cheio de Deus no seu coração e onde Deus te colocar, que você seja bênção. Feliz ano novo para você, para sua família, tudo de bom, que Deus abençoe a sua vida, graça e paz.